A graça e paz, filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma semana e onde estamos aqui firmes, aleluia, alicerçado na leitura da palavra do Senhor, aleluia, hoje dia 19, para a glória de Deus, aleluia, 19/6/2023, nós estamos encerrando hoje a leitura no livro de Neemias, né? Neemias foi, aleluia, o homem que dirigiu o trabalho, aleluia, da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, juntamente, né, com os sacerdotes, com os levitas. Então, tudo isso a gente viu aqui no livro de Neemias. E hoje nós vamos estar lendo os capítulos 12 e 13, encerrando o livro de Neemias. Amém? Vamos iniciar nossa leitura no capítulo de número 12 de Neemias. Lista dos sacerdotes e levita. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes Searias, Jeremias, Esdra, Amariá, Maluque, Atu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gitenói, Abias, Misamim, Madaías, Bilgal, Semanias, Jorabe, Zedaías, Salum, Amoque, Ilquias e Sedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas, esses estavam encarregados do cântico de hinos de louvores aos seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes que formavam o coro que cantavam as respostas, Baquebuquias e Uni e os seus colegas levita, descendente de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joaquim, Joaquim foi pai de Elisabe, Elisabe foi pai de Joiada, e Joiada foi pai de Jonatas, e Jonatas foi pai de Jadua, os chefes dos grupos de família de sacerdotes. Quando Joaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote Meraías, grupo de famílias, Seraías, Ananias, aleluia, grupos de famílias, Jeremias, sacerdote Mesulã, grupos de família, Esdra, Joanã, aleluia, grupos de família, Mariá, sacerdote Jonatas, grupos de família, Maluque, sacerdote José, grupos de família, Sebanias, sacerdote Adna, grupos de família, Arim, sacerdote Elcai, grupos de família, Meriote, sacerdote Zacarias, grupos de família, Ido, sacerdote Mesulã, grupos de família, Gineton, sacerdote Zicre, aleluia, grupos de família, Abias, sacerdote Piltai, grupos de família, Moadias, sacerdote Samua, grupos de família, Bilga, sacerdote Jonatas, grupos de família, Semaías, sacerdote Matenai, grupos de família, Jó e Aribe, sacerdote Uzi, grupos de família, Gedaías, sacerdote Calai, grupos de família, Salai, sacerdote Eber, grupos de família, Amoque, sacerdote Asabias, grupos de família, Ilquias, sacerdote Netanel, grupos de família, Gedaías. Registro das famílias dos sacerdotes. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdote durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Elisabe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dário, rei da Pérsia, era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Elisiabe. Divisão do serviço do templo. Os levitas
foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Bino e Gamadiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que estavam perto dos portões do templo. Os seguintes guarda: Matanias, Barquebúquias, Obadias, Mesulã, Tabom e Acube. Essas pessoas vieram no templo de Joaquim, filho de Josué e neto de Zadok, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdra, o sacerdote, mestre da lei. Inauguração das muralhas. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudesse comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de lírias e de pratos musicais. As famílias dos cantores de levita se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde havia construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Nefitoa, de Bet-Gigal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmo e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em dois grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchavam Osaías, seguidores pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdra, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Milcaías e Azum. Do grupo de família de Asaf, Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de família: Semaías, Azarel, Milai, Gilai, Maai, Netanel, Judá e Ananani. Todos eles levavam instrumentos musicais dos tipos que tocavam o rei Davi, homem de Deus. Esdra, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha do portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos à Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim e pelo portão de Jessana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre do Shem, até chegarmos ao portão das ovelhas. E a marca terminou perto do portão do templo. Então os dois grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maséias, Miamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias, e também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Jezarias, cantavam no mais alto que podia. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus o havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. O sustento dos sacerdotes. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito, onde era guardado as ofertas para o templo.
e também a 10ª parte das colheitas, e os primeiros cereais e frutas colhida cada ano. Esses homens recolhiam na fazenda de perto das várias cidades as contribuição exigida pela lei para os sacerdotes e levitas. Conforme a lei mandava, todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico muito tempo atrás dos músicos havia dirigido os hinos de louvor, e de agradecimento a Deus, no tempo de Zorobabel e também no de Neemias. Todo o povo de Israel dava diariamente oferta para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e eles entregavam ao sacerdote a sua parte. Capítulo 13 de Neemias. Separação dos estrangeiros. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que dizia: nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e de Moabe não havia dado comida e nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura desta lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Elisabe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laço de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes era guardada as ofertas de cereais e de incenso e os objetos usados no templo. As ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Astaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala no templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo e as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades, pois por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer cereais de vinho, aleluia, e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens, o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles, pus Anã, filho de Zacum e neto de Matatias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que ele seria honesto na divisão dos mantimentos e com os seus colegas de trabalho. O meu Deus lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam seus jumentos de cereais, vinho e uva, figos e outras coisas, e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não
vendesse nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes de todo tipo de mercadoria à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhe disse: Veja só, que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que esta cidade fosse reconstruída, deixando que essa cidade fosse destruída, perdão, igreja. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes os negociantes que vendiam todo tipo de mercadoria passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante eles não voltaram mais no sábado. E eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões, para termos certeza de que o sábado seria conservado santo. O meu Deus lembra de mim, por isso também tem piedade de mim, por causa do teu grande amor. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Azode e de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Azode, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi que o nome de Deus, que fizesse a promessa de que nunca mais, nem ele nem os seus filhos, casaria com estrangeira. E eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e pôs o rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Elisabe, o grande sacerdote, porém um dos filhos de Joiada havia casado com a filha de Sambalate, na cidade de Bet-Horon. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com o sacerdote e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada no sacrifício, para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamento a respeito das ofertas e dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus. Me abençoa. Amém, queridos? Esse foi o encerramento da leitura nos livros, aleluia, nos capítulos de Neemias. Vamos meditar agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 36. Aleluia. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes do povo havia dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos junto a Deus, dizendo: Senhor, tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que existe nele. Tu falaste por meio do Espírito Santo e dos nossos antepassados Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficam furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui na cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheu para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça dele, dai aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía era somente sua, mas todo repartia uns com os outros tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos que tinham terra ou casas vendia e trazia o dinheiro, e os entregava aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. E foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, dia 19/6/2023. E que Deus em Cristo vos abençoe através da leitura da sua palavra. Em nome de Jesus.